Olá, graça e paz, amigo, amiga, irmão, irmã, seguidor aqui do canal Meu Alvo é o Céu. Bom estarmos juntos meditando novamente aqui sobre o Evangelho de João. E hoje você é meu convidado, minha convidada, para estarmos juntos meditando aqui no Evangelho de João, capítulo 12, do versículo 20 ao versículo 36, logo após a nossa vinheta. Diz assim a Escritura: Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido para adorar no dia da festa. Este, pois, dirigindo-se a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André. Então André e Filipe disseram a Jesus. E Jesus respondeu dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ficará só, mas se morrer, dará muitos frutos. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo aborrecer a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, aí estará também o meu servo. E alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada, e que lhe direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isso vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: Já tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que tinha ouvido dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: Um anjo lhe falou. Respondeu-lhe Jesus: Não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é fato de que o mundo agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levado da terra, todos atrairei a mim. E dizia esse significado, que a morte havia de morrer. Respondeu-lhe a multidão: Nós temos ouvido da lei que Cristo permanece para sempre. E como dizes que tu convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é este Filho do Homem? Disse-lhe, pois, Jesus: A luz está convosco por um tempo, ainda quando tendes luz, para que trevas vos não apanhei. Pois quem anda nas trevas não sabe por onde vai. E quando tendes a luz, credes na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus, retirando-se e escrevendo deles. Essa parábola ilustra uma verdade fundamental do Evangelho. A verdadeira surge através do sacrifício. Então nós vemos que Jesus aqui mais uma vez começou agora a falar não mais sobre demonstrar os milagres ou falar de um reino distante, mas já começando a falar sobre a sua morte e a sua ressurreição, demonstrando que o seu tempo estava se findando. Jesus usa uma imagem de um grão do trigo para falar da sua
própria morte, assim como um grão precisa ser enterrado para germinar e produzir novos frutos. Ele precisava morrer para que a vida eterna pudesse ser concedida a muitos. Então, Jesus, de uma forma ilustrativa, usando a semente do trigo, ele demonstra com isso a sua morte e a sua ressurreição vindoura. Ele precisava morrer para que a vida eterna pudesse ser concedida a muitos. O momento enxerga a morte como o fim, mas Cristo é o começo da plenitude. Sua morte na cruz parecia sua derrota, mas na verdade era um plano divino para trazer a solução, a salvação à humanidade. Então, enquanto muitos enxergavam que se Jesus falasse da cruz, falasse da sua morte, ele estava indo contrário ao que dizia os escribas, o que dizia as escrituras, porque eles não observavam de fato as escrituras. Eles eram doutrinados pelos religiosos da época. Então, eles omitiram muito provavelmente muitos fatos, muitos textos. Mas quem observava os textos, com certeza, conseguia enxergar em Jesus o cumprimento das escrituras. Tanto é que Nicodemos esteve com Jesus. Tanto é que outros observavam Jesus de próximo. Mesmo tendo aquela vontade de chegar próximo de Jesus, perguntar alguma coisa, tirar a dúvida de alguma coisa, muitos não tiveram essa coragem que Nicodemos teve. Mas sabiam que eles estavam diante do fato de que Jesus era o Messias, o cumpridor das Escrituras. E quando então nós olhamos para isso, essa passagem, nós olhamos o chamado ao discipulado. Jesus não apenas anuncia sua morte, mas também assina que o caminho do cristão sugere o mesmo princípio: morrer para si mesmo. Quem ama a sua vida neste mundo a perderá, no versículo 25. Os discípulos de Jesus é chamado a negar-se, renunciar ao egoísmo e viver para Deus. E é esse mesmo chamado que Deus tem de projeto para nossas vidas. Nós não sermos egocêntricos, mas nós sermos discípulos e anunciadores da sua graça, da sua morte e ressurreição, vida eterna, benignidade, mansidão, domínio próprio e tudo mais que nós já temos ouvido e visto por parte de Jesus. Então, Jesus ele nos não só vem como o Salvador, mas ele vem como um exemplo vivo do que é capaz e do que nós somos capazes de fazer se nós confiarmos em Deus. E por mais que haja luta, dificuldade, perseguição, nós seremos vencedores. Servir a Cristo, quem deseja segui-lo deve caminhar como ele caminhou. No versículo 26 está escrito isso. Disposto a enfrentar dificuldades com a promessa de estar na presença de Deus. Lembra-se que o próprio Jesus nos fala sobre aquele que o ama, negue a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-o. Então é o que nós precisamos fazer: seguir a Jesus, seguir os seus passos, seguir seus ensinamentos. A cruz e a glória. Jesus deixa claro que sua missão é fazer a vontade de Deus e que sua morte é inevitável e necessária. No versículo 32, a morte não seria o fim, mas fazia parte do processo. Nos versículos 35 e 36, Jesus deixa isso bem claro, de quando nós vemos que, até mesmo adiantando um pouco lá na frente, nós vamos ver quando Pedro, no jardim de Getsemane, tenta defender Jesus, cortando a orelha do soldado. Nós vemos que muitos, quando Jesus falava sobre sua morte,
falavam que Jesus estava sendo muito radical, muito extremista, mas na verdade ele sabia qual que era o seu propósito, qual que era a sua missão, e ele sabia que isso era a artimanha do adversário para tentar intimidá-lo, para tentar fazer com que ele fosse seduzido com as coisas deste mundo. Para nós concluirmos, então, nós podemos, nós estamos dispostos a servir como o trigo, morremos para nós, porém que Cristo viva em nós. Quais são as implicações para que isso aconteça? Será que nós, com tanta tecnologia, com tanta mordomia, com tanta facilidade do mundo moderno que temos hoje, será que nós estamos dispostos a abrir mão de tudo isso por causa de Cristo? Será que nós hoje consideramos que, como Paulo considerou em sua época, que tudo que ele tinha adquirido e conhecido ele considerou como perda, mas quando achou Jesus ele considerou isso como um ganho verdadeiro e sua vida passou a ter sentido? Será que nós temos essa mesma convicção? Será que nós temos essa mesma certeza no nosso coração no dia de hoje? Ou sempre estamos em dúvida, dia após dia? É uma coisa que nós precisamos definir na nossa vida. Abandonar nossos planos egoístas para viver os propósitos de Deus. Estar disposto a sofrer pelo Evangelho e confiar que Deus se revelará. Crer que o sacrifício, por mais doloroso que pareça ser, resulta em frutos eternos. Será que nós temos essa certeza no nosso coração? Será que nós temos essa convicção? Ou será que nós sempre estamos diante das dúvidas e sempre recuamos? Será que nós confiamos que Deus é verdadeiro Deus? Será que Deus ele continua sendo o Deus sustentador, galardeador no nosso tempo? Ou será que somos extremamente inseguros a ponto de sempre estarmos duvidando do que Deus é capaz de fazer e sempre confiando ou tentando confiar na nossa própria força, no que nós podemos fazer ou realizar? Porque quando nós olhamos para as Escrituras, ele fala que ela nos ensina de que nós não podemos acrescentar sequer um côvado de vida no nosso dia. Nós não sabemos quanto tempo nós temos nessa terra, quanto tempo nós vamos viver. Somente Deus sabe essa conta. E mesmo assim nós achamos que somos dono da situação. A verdadeira vida não está em preservar o que temos, mas em entregar tudo a Cristo. Ele morreu para que tivéssemos a vida abundante. Estamos dispostos a seguir este caminho? É uma pergunta que eu e você temos que responder no nosso coração. Será que nós estamos dispostos a abrir mão de tudo por causa de Jesus? Será que Jesus ele de fato vai reinar em nossos corações, em nossas vidas, em nossas ações, em nossos pensamentos, em nossas atitudes? São coisas que precisamos definir aqui nessa terra, enquanto nós temos fôlego de vida, para que nós não venhamos nos arrepender na vida eterna. É uma coisa que eu não posso fazer por você, você não pode fazer por mim. Nós temos que pedir e lutar todos os dias contra a nossa carne, que quer sempre o conforto deste mundo, as coisas deste mundo. E Deus tem algo eterno para nós. Que essa passagem possa nos fazer refletir, pensar, porque daqui para frente nós vamos ver o que vai acontecer com Jesus. E se nós de fato seguirmos a Jesus
como Ele quer que nós sigamos, como os apóstolos seguiram, como outros homens da história seguiram. Será que nós estamos dispostos a encarar e pagar esse preço? Segue para a nossa reflexão e para a nossa meditação. Que Deus possa abençoar, que o Espírito Santo possa trazer luz ao seu coração, ao seu entendimento, e que você possa, com o coração aberto, para que Deus possa trabalhar na sua vida e que Ele possa ter liberdade para trabalhar da forma que Ele assim o desejar. Deus os abençoe e a gente se encontra aqui no próximo vídeo para continuarmos falando desse Jesus maravilhoso. Deus os abençoe, graça e paz e até o próximo vídeo.